Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 9 de fevereiro de 2017. E vamos ao destaque do dia. Congresso aprova reforma do ensino médio e presidente Michel Temer promete sancionar lei nos próximos dias. Foi aprovada a segunda das reformas fundamentais para o Brasil, que é a reforma do ensino médio. Novo currículo vai começar nas escolas no ano que vem e prevê formação técnica profissional. Nós conversamos com o ministro da Educação, que vai detalhar tudo para você. E você ainda vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Segurança Nacional. Vamos conversar ao vivo com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional. A partir de agora tem novidade para quem está com as parcelas do imóvel lá atrasadas. Natália Mello. Agora vai ser possível quitar até 12 parcelas atrasadas usando o FGTS. E a boa notícia para quem tem intolerância à lactose. Todos os alimentos vão ter que exibir no rótulo que contém ou não a substância. E hoje, a Voz do Brasil na apresentação de Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. Durante as Olimpíadas, ouvimos falar muito de ações contra o terrorismo. O governo também tem falado em combate ao crime nas fronteiras, ações de inteligência, enfim, uma série de medidas para garantir a segurança do país e que incluem atividades das Forças Armadas, Ministério da Justiça e o Gabinete de Segurança Institucional. Esse último órgão, que antes era responsável só pela segurança do presidente da República, agora inclui inúmeras atividades que acabam interferindo diretamente aí, na sua vida. Para a gente saber mais sobre essas ações, hoje nós vamos receber aqui no estúdio, estamos recebendo aqui no estúdio da Voz do Brasil, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general de Exército Sérgio Etchegoyen. Boa noite, ministro. Boa noite, Gláucia. Boa noite, Ayrton. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite. Ministro, para a gente começar, nós gostaríamos de falar de um assunto que é preocupação entre muitos brasileiros. A segurança na internet. O gabinete possui um departamento só para cuidar disso, não é mesmo? É verdade. Que trabalho tem sido feito para garantir a tranquilidade dos internautas no nosso país? Olha, a internet, nós entendemos que a internet é um espaço de exercício da cidadania. Consequentemente, o Estado deve aportar à internet universalidade, a universalidade do acesso e segurança, como qualquer espaço em que se exercita a cidadania. Então, o trabalho do Gabinete de Segurança Institucional e do departamento que cuida disso é garantir que este espaço esteja seguro, para que os cidadãos e os cidadãos possam relacionar-se em todos os aspectos da sua vida, seguros com seus dados, com aquilo que lhe diz respeito. O senhor, inclusive, esteve na França há pouco tempo discutindo essa questão com órgãos internacionais. O governo brasileiro está atento a tudo que vem sendo desenvolvido para garantir cada vez mais que a nossa comunicação seja segura, ministro? Olha, a internet é um espaço universal. Não existem fronteiras. Consequentemente, neste mundo sem fronteira que nós chamamos de internet, as ameaças, os riscos a que estão sujeitos todos os países são os mesmos. São exatamente os mesmos. A chave, consequentemente, para fazer frente a isso e para garantir esse espaço de acesso universal e livre que eu já citei, nós precisamos ter um grande intercâmbio, uma grande cooperação entre todas as nações que cuidam efetivamente dos seus cidadãos. Ministro, mas é bom deixar claro, né, que tudo depende da segurança da rede, mas também dos cuidados de quem acessa ou está acessando a internet, não é mesmo? É verdade. O que o senhor poderia nos dizer a respeito da segurança dessas pessoas que acessam a internet? Qual é a orientação? A orientação é cumprir os protocolos que estão em praticamente todos os provedores. Né? Quem bater no Google, procurar segurança de acesso à internet, vai encontrar uma série uma lista enorme de providências, muitas listas, e que são muito simples. É cuidar da sua própria segurança ou seja, o acesso que nós temos à internet é como a nossa carteira. Nós não deixamos em qualquer lugar. Então vamos cuidar
desse acesso com o mesmo cuidado que temos com os nossos bens pessoais. Ministro, para a gente terminar, eu gostaria que o senhor falasse também do trabalho conjunto da inteligência do governo para combater a criminalidade e apoiar ações de segurança pelo país. É também uma atividade do seu gabinete, né? Exatamente. Isso é feito por intermédio da Agência Brasileira de Inteligência, que é o órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência e que é o órgão de inteligência federal. Esse é o órgão que tem a competência exclusiva da inteligência nos níveis político e estratégico para atender às necessidades, basicamente, do senhor presidente da República. E nesse papel, ela integra todas as informações e coopera com os outros órgãos de segurança, aí de Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, para que possamos combater o flagelo do crime, do tráfico, de tudo que tem nos trazido tanta preocupação. O GSI desempenha um papel importante, particularmente no Programa de Proteção Integrada de Fronteira e em toda a atividade de inteligência, prevenindo e reagindo às ocorrências que nós temos hoje por aí. E a partir de agora, você, ouvinte, vai acompanhar essas ações do Gabinete de Segurança Institucional aqui nos próximos programas. Nós agradecemos a presença aqui no estúdio do ministro General de Exército Sérgio Etchegóin. Muito obrigada, ministro, pela sua participação com a gente aqui na Voz do Brasil. Muito obrigado a vocês e a oportunidade a todos que nos ouviram. Garantir uma educação mais moderna e a permanência dos jovens na escola. O Congresso Nacional aprovou a reforma do ensino médio e o texto segue agora para a sanção do presidente Michel Temer. No novo ensino médio, os jovens vão ter mais liberdade para fazer suas escolhas, tudo de acordo com a sua vocação. O caminho para as mudanças na educação dos jovens brasileiros está aberto. Por 43 votos a 13, foi aprovada no plenário do Senado a reforma do ensino médio. Sinal de que o dia a dia de milhares de estudantes não vai ser mais o mesmo. Para Carolina Mesquita, de 16 anos, de uma escola de Brasília, os jovens vão precisar de mais responsabilidade na hora de escolher uma profissão. Pessoas que já estão decididas sobre o que elas querem cursar vão poder ter uma base maior, estar mais preparadas para o vestibular. Entre as principais alterações estão a flexibilização do currículo, sendo que português e matemática são obrigatórias nos 3 anos, a ampliação da carga horária, que vai passar gradativamente de 800 para 1.400 horas, e a formação técnica dentro da grade do ensino médio. Para o professor de física Carlos Fernando Oliveira, a longo prazo, a educação no Brasil vai viver uma outra realidade. A gente vai ter que fazer um trabalho muito mais de conscientização na base e trabalhar no ensino médio cada vez mais cativante, para trazer ele para realmente a área de conhecimento que ele entende, que ele gosta, que ele quer. De acordo com o Ministério da Educação, mais de 1 milhão de jovens de 17 anos que deveriam estar no 3º ano do ensino médio estão fora da escola. Outros 1.700.000 jovens não estudam nem trabalham. O presidente Michel Temer comemorou o resultado e disse que deve sancionar logo a medida. Quero comemorar com o Mendonça Filho aqui a aprovação da reforma do ensino médio. Vocês sabem que a primeira vez que eu fui presidente da Câmara dos Deputados foi em 1997 e já se falava na reforma do ensino médio. Passou-se um período de 20 anos e a única coisa que se disse ao longo desse tempo é que as pessoas que faziam o ensino fundamental não sabiam falar português, não sabiam multiplicar, não sabiam dividir, etc., fruto precisamente da inadequação daquilo que se ensinava. Portanto, impunha-se a reforma do ensino médio. O texto também prevê que as escolas vão ter 5 anos a partir de 2018 para se adaptarem. Reportagem Maraquenupe. E a jornalista Alessandra Bastos conversou com exclusividade com o ministro da Educação, Mendonça Filho. Ele explicou como vai se dar essa adaptação das escolas e dos alunos ao novo currículo. Vamos ouvir. Muito obrigada, ministro, pela participação do senhor aqui na Voz do Brasil. O Ministério da Educação ele já vinha trabalhando com o Conselho Nacional de Educação de acordo com a medida provisória, né? Como é que fica de agora para frente, ministro? Vai ser acelerado isso? Deve acelerar
a partir da conclusão da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, que estará concluída até o final deste ano de 2017. E as mudanças, elas começam mesmo a partir do ano que vem? Começam gradualmente. A gente tem aí um prazo de 5 anos para aumento da carga horária dedicada ao ensino médio no Brasil. Hoje é de 800 horas, migrará para 1.000 horas anuais, ou seja, 5 horas diárias, diferente das 4 que hoje existem na maior parte do Brasil. E o aluno precisa se preocupar, ministro? Vai ter uma mudança muito brusca para o estudante? Não, eu alerto e chamo a atenção dos alunos, dos pais preocupados com seus filhos, de que esse processo vai ser lento, gradual e evolutivo no tempo, para que cada escola, cada rede estadual, cada estudante possa se adaptar a essa evolução positiva que vai facilitar a vida dos jovens, a empregabilidade, vai, de certo modo, dialogar com o próprio projeto de futuro de cada jovem que quer ter um horizonte que satisfaça a sua vocação pessoal, a sua vontade individual. E as escolas, ministro, como elas se adaptam a essas mudanças? O que elas precisam fazer? Na prática, as escolas seguirão aquilo que será determinado pelas redes estaduais, os sistemas estaduais de educação. E, ministro, como que essa reforma, essas mudanças vão ajudar a melhorar a educação, principalmente o ensino médio? O ensino médio brasileiro, ele está distante da realidade internacional e o próprio jovem não é ouvido com relação à sua vontade pessoal, ao seu projeto de vida, a sua vocação, seu talento. Então, quando você tem um ensino médio que dialoga mais com a vontade, com os sonhos, com os desejos do jovem, é evidentemente que a gente vai construir um modelo que permitirá uma maior atração para a escola. Ministro da Educação, Mendonça Filho, aqui na Voz do Brasil. Muito obrigada, ministro, pela sua participação, tirando dúvidas aí de estudantes, professores, educadores de todo o país. Muito obrigado, um abraço e meu abraço a todos os ouvintes da Voz do Brasil. E o governo anuncia um alívio para quem está com as prestações da casa própria em atraso. Agora o devedor poderá usar o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para quitar até 12 prestações vencidas. A medida vale para quem financiou o imóvel com recursos do FGTS. Dona Aparecida nunca imaginou que um dia teria um cantinho só dela. Foi depois de participar de um feirão da casa própria da Caixa Econômica Federal que este sonho ficou mais próximo da realidade. Foi fácil, foi. Pelo feirão foi. Em 3 meses eu já estava dentro minha casa própria. De acordo com a técnica de enfermagem, foi graças ao dinheiro do Fundo de Garantia, o FGTS, que ela conseguiu dar a entrada no imóvel e financiar o restante. Dei 5 mil de entrada, 5 mil reais. Adquiri esse imóvel. E quem financia o imóvel com recursos do FGTS tem outros benefícios. Para quem está com dificuldade de pagar as prestações, uma novidade. A partir de agora, o saldo do FGTS pode ser usado para quitar até 12 parcelas atrasadas. A medida vai ajudar as famílias endividadas a dar mais um impulso na economia, ressalta o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi. Isso também estimula a economia, isso dá segurança à família de que pode permanecer no imóvel enquanto a economia é retomada, o seu crescimento, enquanto ele possa recuperar o seu emprego ou que ele possa ter uma melhoria da sua condição financeira. A dona Aparecida, que está em dia com as prestações da casa própria, não esconde o alívio que essa medida traz. A sensação, meu Deus, a gente dorme assim, deita e dorme, porque prestações que a gente vai pagando, a gente sabe que um dia termina, né? A medida vale para quem financiou o imóvel de até R$950 mil em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal e de até R$800 mil nos outros estados. Além disso, a pessoa não pode ser proprietária de outros imóveis. Reportagem Natália Mello.
As medidas e reformas enviadas pelo governo ao Congresso, como essa da reforma do ensino médio, a do teto dos gastos públicos, da Previdência e da lei trabalhista, foram citadas pelo presidente Michel Temer como exemplos de diálogo e bom relacionamento com deputados, senadores e o judiciário. Temer participou da abertura de um encontro com gestores da Caixa Econômica Federal em Brasília e falou sobre a importância que o banco tem na execução dos programas sociais como o Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família. O encontro discute o cenário econômico e o planejamento da Caixa Econômica Federal para 2017. O presidente do banco, Gilberto Occhi, afirmou que a instituição está adotando uma série de medidas para se tornar mais eficiente. Medidas de racionamento de despesas, redução de despesas, melhoria das receitas e trazer para a sociedade brasileira uma caixa econômica mais forte, mais eficiente e mais sustentável. Na abertura do evento, o presidente Michel Temer destacou que o banco exerce uma função social importante no país. Os projetos fundamentais do governo na área social, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Cartão Reforma, outros tantos projetos, são muitíssimos projetos na área social, são todos capitaneados pelos ministérios, mas executados e igualmente capitaneados pela Caixa Econômica Federal. Temer afirmou que a palavra-chave do governo federal é o diálogo, que tem permitido enfrentar questões importantes para o país. O presidente destacou o apoio do Congresso Nacional na aprovação de medidas ao lembrar do teto dos gastos públicos. Michel Temer lembrou que a reforma da Previdência e a modernização da legislação trabalhista também estão sendo discutidas por deputados e senadores. O presidente ressaltou que o governo estuda agora uma simplificação tributária que vai dar mais eficiência ao país. Vamos tentar agora, não vou falar exatamente de uma reforma tributária, uma simplificação do sistema tributário, para que possamos desburocratizar vários procedimentos que trarão agilidade para os investimentos nacionais e estrangeiros no nosso país. O encontro reúne mais de 1.000 gestores da Caixa Econômica de todo o Brasil. Reportagem João Pedro Neto. 19h17 no horário brasileiro de verão. Foi publicada hoje medida da Anvisa que obriga a indústria a informar em todos os alimentos se contém ou não lactose. Daqui a pouquinho vamos explicar para você como isso vai funcionar. Momento Social. Cuidar do primeiro momento de vida, acompanhar e desenvolver a criança desde que é pequenininha. Essa é a proposta do programa Criança Feliz, que quer atender 4 milhões de crianças até 2018. Hoje o nosso quadro Momento Social vai ser um pouco diferente. Vamos falar da mobilização que o governo vem fazendo para que mais e mais cidades possam participar desse programa. Hoje a embaixadora do Criança Feliz, a primeira-dama Marcela Temer, se encontrou com mulheres de todo o país para falar da importância dos cuidados com os pequenos. Primeiras damas de municípios e estados, prefeitas e vice-governadoras foram recebidas pela embaixadora do programa Criança Feliz, a primeira-dama do Brasil, Marcela Temer, para uma reunião de mobilização a favor da implantação do programa em todo o país. A reunião ocorreu nesta quinta-feira no Palácio da Alvorada e contou com a presença de representantes de entidades parceiras, do governo federal e das Nações Unidas. Marcela Temer ressaltou a importância dos investimentos na atenção à primeira infância para garantir um futuro melhor para as crianças e convocou todas para atuarem mobilizando e explicando à sociedade a importância dos cuidados adequados com os pequenos desde o início da vida. Quando investimos na primeira infância, estamos, na verdade, assegurando que as próximas gerações tenham um futuro melhor, o de justiça social, que tanto queremos, que tanto buscamos. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, que coordena o programa, explicou durante palestra as razões científicas que demonstram que investir na primeira infância é uma das melhores formas de combater a pobreza e construir uma geração de pessoas menos violentas e mais bem preparadas para a vida. Uma criança bem estimulada, bem cuidada, vai ter um desenvolvimento humano muito melhor, socioemocional, cognitivo. E uma criança que tiver dificuldades nesse início da vida vai ter seu desenvolvimento muito prejudicado daí para frente. A prefeita do município de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Paula Mascarenhas, também esteve no evento. O
município já realiza um programa local de atenção à primeira infância. Para a prefeita, esta mobilização tem o efeito de ampliar o envolvimento da sociedade com a causa e potencializar os ganhos do Criança Feliz. Isso ficou muito claro para quem participou, né? O quanto é fundamental a gente estimular e desenvolver a primeira infância para o futuro, né, de toda uma nação. A meta do programa é acompanhar 4 milhões de crianças até 2018. Reportagem Rodrigo Sacconi. Começou a funcionar hoje na Câmara dos Deputados a comissão especial que vai analisar a proposta de emenda à Constituição sobre a reforma da Previdência Social. A comissão especial vai analisar o conteúdo da proposta de reforma. A presidência da comissão especial que vai discutir reforma da Previdência ficou com o deputado federal Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Ele afirmou que pretende marcar reuniões da comissão pelo menos 2 vezes por semana e ouvir todos os pontos de vista sobre o assunto. Para que a partir daí os deputados possam formar suas convicções e votar em conformidade com elas. Já a relatoria ficou a cargo de Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia. O relator pretende fazer 9 audiências públicas e um seminário internacional para discutir o modelo de previdência em outros países. Para Arthur Oliveira Maia, é possível apresentar o parecer final na segunda quinzena de março. Você tem a oportunidade de, com toda a profundidade, debater as variadas questões que fazem parte da PEC. Após a análise da comissão especial, a proposta deverá ser votada no plenário da Câmara dos Deputados em 2 turnos, com intervalo de 5 sessões entre uma e outra votação. Vencida a etapa na Câmara, a proposta segue para análise do Senado Federal. Reportagem Luana Karen. 19h21 no horário brasileiro de verão. E agora uma boa notícia para quem tem intolerância à lactose. Uma regra publicada hoje pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vai exigir que os alimentos tenham mais informações nos rótulos. Agora o mercado brasileiro vai ter 3 tipos de rotulagem: 0 lactose, baixo teor de lactose e contém lactose. O repórter Ney Pereira explica para você como vai ser a nova regra que começa a valer a partir de 2019. Com a determinação, qualquer alimento com lactose em quantidade acima de 0,1% deverá trazer a expressão contém lactose em seu rótulo. Os fabricantes de alimentos poderão também empregar a expressão baixo teor de lactose nos casos em que a quantidade da substância for reduzida para valores entre 100 mg e 1 grama por 100 gramas do alimento pronto. Já com menos de 100 mg por 100 gramas do produto, terão que trazer a inscrição 0 lactose. A medida cria um padrão e facilita a vida do consumidor. Na geladeira da professora Cida Monteiro, moradora de Brasília, só entra produtos sem lactose. Quase todos da família da educadora são intolerantes à substância. Comprar as mercadorias no supermercado não é uma tarefa tão fácil para ela. Você chega no mercado, para você descobrir que está escrito, como está aqui, 0 lactose, alguns produtos têm, outros não têm. Você tem que ler nos ingredientes para ver se ele contém lactose. Vai facilitar muito a vida da gente. A lactose é o principal açúcar presente no leite e é encontrada em produtos alimentícios lácteos como iogurte, queijo, leite condensado e seus derivados. Para as pessoas intolerantes a essa substância, consumir os produtos é um transtorno para a saúde, como explica a médica especialista em alergia e imunologia, Márcia Guidati. Geralmente os pacientes apresentam uma dor na barriga, às vezes a barriga se distende, enche de gases. Tem o paciente que tem diarreia, às vezes náuseas, vômitos e até prisão de ventre devido à intolerância à lactose. Os fabricantes terão 2 anos para se adaptar às novas regras. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal decide que crime ambiental de exportação de animais deve ser julgado pela Justiça Federal. Simples defeito em veículo não gera o dever de fabricante indenizar consumidor. Tenente-coronel do Exército e 2 empresários são condenados por participação em máfia das próteses. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho.
O plenário do Supremo Tribunal Federal reconhece que é tarefa da Justiça Federal julgar casos de tráfico internacional de animais silvestres. Em regra, os crimes ambientais vão parar nos tribunais estaduais. Ricardo Viula. No caso, o Ministério Público Federal investiga a venda clandestina para o exterior de 93 aranhas, 2 escorpiões e 1 jabuti. O relator do processo, o ministro Luiz Fux, concluiu que a Justiça Federal deve julgar episódios de exportação ilegal desses animais, pois é responsabilidade da União fiscalizar a entrada e a saída de animais do território nacional. Além disso, o ministro Luiz Fux destacou que o Estado brasileiro assumiu compromissos internacionais de proteção do meio ambiente. Cuida-se de envio clandestino de animais silvestres ao exterior a implicar interesse direto da União no controle de entrada e saída de animais do território nacional, bem como na observância dos compromissos do Estado brasileiro perante a comunidade internacional. Os demais ministros acompanharam o entendimento de Fux e consideraram que o caso tem repercussão geral. Assim, a Justiça Federal sempre deve julgar casos de tráfico de animais silvestres, ameaçados de extinção, espécimes exóticos ou protegidos por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Fabricante de veículos não tem que indenizar consumidor em Sergipe por causa de simples defeito técnico. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa. O problema estava na solda de uma das colunas do carro. O cliente alegou que a falha na coluna em que o cinto de segurança é fixado gerava risco à vida. O Tribunal de Justiça sergipano julgou o caso como extinto, considerando que o consumidor não poderia ajuizar a ação porque o veículo era de pessoa jurídica. Em recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, a relatora ministra Nancy Andrigues seguiu o mesmo entendimento e ainda explicou que o simples defeito técnico de um produto não é capaz de gerar reparação por dano moral. Para a ministra, é necessário estabelecer critérios específicos para esse tipo de indenização. Superior Tribunal Militar condena tenente-coronel do Exército e 2 empresários por corrupção em hospital de Recife. O militar era suspeito de participar da máfia das próteses, organização que superfaturava equipamentos médicos. Dinomar Miranda. O tenente-coronel do Exército era chefe do setor de aquisições, licitações e contratos do Departamento Geral de Pessoal em Brasília. De acordo com o Ministério Público Militar, em janeiro de 2010, o tenente-coronel ofereceu propina, junto com 2 empresários, ao então major fiscal administrativo do Hospital Militar de Recife, para que ele aceitasse fechar contrato com determinadas empresas para a compra de equipamentos médicos. O oficial foi condenado a 2 anos de reclusão e os 2 empresários envolvidos devem cumprir 1 ano de reclusão cada um. Filhos que tiveram o corpo do pai extraviado no IML devem ser indenizados. O valor foi fixado em R$10 mil para cada um dos 2 filhos. Carlos Ribeiro. O corpo foi perdido no IML quando deveria passar por necrópsia e expedição de atestado de óbito. A família da vítima nunca conseguiu saber o paradeiro do corpo e afirmou que não recebeu qualquer satisfação por parte do Estado do Ceará. A juíza do caso entendeu que o Estado tem o dever de guardar o cadáver no IML. Supermercado que se recusou a vender produtos com cartão de crédito vai ter de indenizar cliente. Para o consumidor, o fato lhe causou constrangimentos. Pedro Escartezini. O supermercado alegou que o cliente teria sido informado que cartões de crédito não são aceitos no estabelecimento. Mas a Justiça do Acre entendeu que a empresa cometeu prática abusiva ao aceitar apenas dinheiro em espécie para a compra de mercadorias. E por isso deve indenizar o cliente em R$1.000. Em Minas Gerais, tabelião é condenado por não registrar casamento. O casal formalizou o casamento em 2006, mas apenas em 2011, quando resolveu se divorciar, percebeu que o registro do casamento não havia sido realizado. A Justiça de Minas condenou o tabelião a pagar R$10 mil de indenização pelo erro na conduta. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. A você, boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado.
Eduardo Braga vai relatar a indicação de Alexandre de Moraes para o STF. Roberto Requião relaciona a violência no Espírito Santo às políticas de austeridade fiscal implantadas no estado. Ana Amélia critica abandono da Vila Olímpica no Rio de Janeiro. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça iniciou seus trabalhos com a eleição do novo presidente, senador Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, e do vice, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. Lobão nomeou o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, como relator da indicação de Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. A reportagem é de Roberto Fragoso. Braga minimizou o fato de Moraes fazer parte do governo Temer, que o indicou quando estava à frente do Ministério da Justiça. O senador lembrou que os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli foram nomeados para o STF depois de terem ocupado a Advocacia Geral da União. Há precedentes importantes. O próprio ministro Gilmar Mendes, o próprio ministro Dias Toffoli, que já tiveram, portanto, participação em governos e nem por isso deixaram de ser magistrados que tomam decisão de acordo com a sua consciência e de acordo com as leis brasileiras. Nós estamos diante de um dos grandes desafios da sociedade moderna brasileira no sistema prisional e no sistema de segurança pública. O ministro Alexandre de Moraes tem experiência nessa área, além de uma carreira acadêmica que tem reconhecimento por vários juristas nesse país. O presidente do Senado disse hoje que os líderes partidários definirão na próxima semana a pauta de votações, que inclui a chamada PEC da vaquejada. Eunício Oliveira reafirmou que os projetos passarão pelas comissões temáticas e que a indicação do novo ministro do Supremo pode ser votada no plenário no dia 22. Repórter Érica Christian. Ao fazer um balanço à frente da presidência do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, comemorou o destrancamento da pauta na primeira semana de votações, com a aprovação de autoridades e de 3 medidas provisórias, entre elas a da reforma do ensino médio. Eunício Oliveira confirmou que deve ser votada na terça-feira a PEC da vaquejada, que transforma a prática desportiva em patrimônio cultural e imaterial brasileiro. Votada a PEC da vaquejada, o presidente do Senado reafirmou que caberá aos líderes partidários definir a próxima pauta. Ao citar a Comissão de Constituição e Justiça, o presidente do Senado espera a instalação dos demais colegiados. Eu já pedi, inclusive, para que os líderes indicassem os nomes para as outras comissões técnicas. Todas as matérias, no meu entendimento, deveriam passar pelas comissões temáticas da área que está sendo debatido o tema. Eu quero que as comissões, o mais rapidamente possível, estejam instaladas para que elas encaminhem matérias prontas para serem votadas no plenário do Senado. O presidente do Senado acredita que a indicação de Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal deverá ser votada no plenário até o dia 22. E se sabatinado no dia 22, pedirei à Comissão de Constituição e Justiça que encaminhe a mesa diretora do Senado e no mesmo dia colocarei o candidato Alexandre de Moraes para que ele possa ser aprovado ou rejeitado pelo plenário. Eunício Oliveira decidirá com a mesa sobre o recurso da oposição para que o projeto que altera a lei das telecomunicações seja votado pelo plenário. O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, avalia que o protesto da Polícia Militar do Espírito Santo, que já dura 6 dias e que gerou uma onda de violência no estado, é resultado da política de austeridade do governador Paulo Artung, do PMDB. Como consequência dessa forma de governar, de acordo com Requião, os 10.300 policiais militares do estado recebem os salários básicos mais baixos do país. A remuneração não é corrigida há 3 anos e os agentes de segurança reclamam também de trabalhar sem coletes à prova de balas e com viaturas quebradas. O senador teme que a situação vivida no Espírito Santo se espalhe para o restante do país se houver insistência na política de contenção de gastos. As soluções para essas crises são conhecidas. Não é possível que não exista um economista importante no Brasil que não tenha lido nada sobre a nova economia alemã dos anos 30, sobre o New Deal dos Estados Unidos, quando os grandes investimentos do Estado viabilizaram o crescimento econômico.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, reclamou da falta de debate da medida provisória que reforma o ensino médio, ao lembrar que o tempo de discussão de MPs é menor do que o de um projeto de lei, por exemplo. Para o senador, a reforma aprovada ontem pelo Senado e enviada à sanção presidencial apenas beneficia a rede privada de ensino em prejuízo da pública. Humberto Costa também acredita que o ensino médio em período integral, como foi previsto no texto aprovado, não vai se tornar realidade, porque os estados e municípios não têm dinheiro para tomar essa providência. O ensino médio vai piorar para que menos pobres possam chegar ao ensino superior ou se socorram de cursinhos privados para complementar o estudo ruim que passarão a ter no primeiro, segundo e terceiro anos antes do vestibular. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, lamentou o abandono do Parque Olímpico do Rio de Janeiro. A imprensa tem mostrado a área que chegou a receber até 100 mil pessoas ao dia durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, totalmente largada. Um exemplo do desleixo, segundo Ana Amélia, é a piscina de aquecimento dos atletas de natação. Sem tratamento e com água acumulada, a piscina está com lodo e insetos, o que mostra que o dinheiro seria melhor usado se fosse destinado ao pagamento dos salários dos servidores do Rio de Janeiro, acrescentou a senadora. E a irresponsabilidade de gestores públicos que jogaram na lata do lixo uma fortuna avaliada em alguns milhões de reais, que faltam à saúde e à segurança lá do Rio de Janeiro. Milhões de reais que faltam ao pagamento da folha dos servidores do Rio de Janeiro. O senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, lamentou que o enredo da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense para o carnaval deste ano ataque o agronegócio e a agricultura do país e atribua ao setor os riscos que correm os povos indígenas. Na opinião dele, a canção Xingu, o clamor que vem da floresta, trata o agronegócio como um verdadeiro monstro. Cidinho Santos trouxe alguns números para ressaltar a importância da produção agrícola para o país. De acordo com ele, o agronegócio representa 1/4 do produto interno bruto. Além disso, a produção da safra atual será de 215 milhões de toneladas de grãos, 28% maior do que a do ano anterior. Isso preservando 61% do bioma natural, 13% de área para reservas indígenas. Só é possível que os agricultores façam isso com apenas 8% do território nacional, graças aos investimentos que foram feitos ao longo dos últimos anos. A taxa de homicídios de mulheres no Brasil passou de 4,2 em 2006 para 4,6 para cada 100 mil mulheres em 2014. As mais atingidas são as negras e pardas, e os estados mais violentos contra elas são Roraima e Goiás. Os dados foram divulgados pelo Observatório da Mulher contra a Violência, órgão do Senado Federal. A reportagem é de Yara Farias Borges. Segundo o documento, foram quase 5 mil mulheres assassinadas em 2014. 62% delas eram negras e pardas. Em média, a região centro-oeste foi a mais violenta, 7 homicídios em cada 100 mil mulheres. No entanto, ao observar os estados, Roraima apresentou o maior índice em cada 100 mil mulheres, 9,5%, e Goiás, 8,4%. Também aparecem com elevados índices os estados de Alagoas, Mato Grosso e Espírito Santo. Quanto ao número de estupros, foram mais de 50 mil em 2014. No Acre, em cada 100 mil mulheres, mais de 120 foram estupradas. Em Roraima, o índice foi superior a 110. No Mato Grosso do Sul, mais de 106. E no Amapá, quase 100. Na avaliação da senadora Simone Tebet, do PMDB do Mato Grosso do Sul, que é presidente da Comissão Mista de Violência contra as Mulheres, os números são apenas indicativos úteis para planejamento de ações de proteção. Ela observou que estados com alto índices de violência contra a mulher não são necessariamente os mais violentos. A pergunta é, aumentou-se a violência ou as mulheres hoje estão tendo coragem de denunciar,
se ela, por conta de se sentir mais confortável e segura, se ela tem denunciado mais, né, perdendo inclusive a vergonha, que é uma coisa que nós trabalhamos muito através dos meios de comunicação, que é a necessidade de se denunciar para romper esse ciclo de violência. Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Raquel Teixeira. Áudio Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Deputados defendem projeto que estabelece a unificação das polícias. Câmara proíbe extermínio de cães e gatos em canis públicos. Comissões das reformas da Previdência e Trabalhista são instaladas. Boa noite. A Câmara instalou hoje as comissões especiais que vão analisar as reformas da Previdência e a Trabalhista. Assis Carvalho, do PT do Piauí, reafirmou a sua posição contrária ao texto que muda as regras previdenciárias, que, a seu ver, vai aumentar a pobreza no país, além de prejudicar milhões de brasileiros. Assis Carvalho acrescenta que a reforma vai gerar um desequilíbrio na Previdência e vai tirar a esperança dos jovens em se aposentar, especialmente no campo. Ele avalia que um trabalhador rural não vai ter condições de recolher a contribuição todo mês durante 49 anos. Defensor da reforma da Previdência, Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, ressalta que as mudanças são necessárias diante do envelhecimento da população. Segundo ele, na metade deste século, a base da pirâmide do sistema, formada hoje por trabalhadores contribuintes, irá se inverter e o direito de todos estará ameaçado. Roberto de Lucena avalia que o déficit da Previdência é relativo e lembra que os especialistas se dividem quanto ao seu fundamento. Ele defende uma auditoria nas contas da Previdência e do INSS e diz que já entrou com um requerimento nesse sentido junto ao Ministério da Fazenda. Para Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, a instalação das comissões especiais que vão debater as reformas trabalhista e previdenciária representa um marco histórico, pois ele entende que as mudanças levarão a um desmonte nos direitos sociais. Para o parlamentar, isso pode significar um retrocesso para o país. Pedro Kizai também agradeceu à bancada do PT por sua indicação à mesa diretora da Câmara. Como terceiro suplente, ele sustenta seu compromisso com a decência, a honestidade e a garantia pela luta por uma agenda legislativa que produza e mantenha os direitos sociais. Já Bebeto, do PSB da Bahia, espera que a Câmara tenha o equilíbrio necessário para analisar com cautela as reformas da Previdência e Trabalhista. O deputado argumenta que os dois temas são complexos, porque provocam alterações importantes na concessão de benefícios da população. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, também se manifestou contrária à aprovação da reforma da Previdência. Para a parlamentar, é preciso mobilizar toda a sociedade para impedir a perda de direitos dos trabalhadores e, segundo ela, a destruição da Previdência Social. De acordo com Érica Cocai, essa reforma acaba com os direitos sociais, mexe com as leis trabalhistas e atinge diretamente a população mais pobre da sociedade. Defensor da reforma da Previdência, Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, argumenta que as mudanças no sistema são importantes para garantir que a população receba no futuro os benefícios na hora de se aposentar. Mauro Pereira lembra da situação crítica financeira pela qual passa o Rio Grande do Sul ao ter que parcelar em até 9 vezes os salários dos trabalhadores por falta de dinheiro. Ele afirma ainda que o debate da reforma da Previdência será feito de forma transparente. A bancada do PT realizou hoje um seminário com diversos especialistas em Previdência Social. Segundo Zé Geraldo, do PT do Pará, a iniciativa vai ajudar a bancada a chegar a um entendimento sobre a Previdência. Zé Geraldo avalia que a reforma da Previdência, se aprovada, vai falir o sistema, pois, de acordo com o deputado, muitos vão deixar de pagar por conta do aumento no tempo de contribuição. Começou a funcionar hoje a comissão especial que analisará as propostas de mudanças na legislação trabalhista. Jones Martins, do PMDB do Rio Grande do Sul, foi indicado pela liderança do partido como membro titular do colegiado. Jones Martins enfatizou que o país não pode continuar convivendo com uma legislação trabalhista ultrapassada, que onera a sociedade, desemprega e faz o Brasil ser recordista em ações trabalhistas. Ele destacou que a cada ano 3 milhões de novas reclamações são apresentadas à Justiça do Trabalho. Política.
A Justiça Federal do Rio de Janeiro suspendeu a nomeação de Moreira Franco como ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Flavinho, do PSB de São Paulo, elogia a decisão da Justiça. Ele afirma que a indicação segue a mesma linha usada pela ex-presidente Dilma Rousseff quando indicou o ex-presidente Lula para a Casa Civil. Flavinho informou ainda que vai agir como grande opositor do governo na Câmara, mas esclareceu que irá apoiar ideias do Executivo que sejam benéficas para a população. A chapa do PDT da cidade de Nonoai, no Rio Grande do Sul, foi impugnada pelo Ministério Público. De acordo com Pompeu de Matos, o MP justificou que uma das candidatas, que obteve apenas um voto e gastou R$300 na campanha, não seria mais considerada candidata. E assim, o partido não teria cumprido a reserva de 30% de mulheres na chapa. Pompeu de Matos considera a decisão absurda e injusta. Para ele, não há nenhum artigo no Código Eleitoral que justifique a impugnação dessa candidatura. O deputado disse que está havendo uma perseguição à chapa do PDT na cidade de Nonoai. Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, se solidariza com os familiares de Inácio Alves Caluete, que morreu ontem aos 103 anos. Inacinho, como era conhecido, foi prefeito em 3 mandatos na cidade de Gurjão. O parlamentar ressalta a integridade e honestidade na vida pública do ex-prefeito. Segurança Pública. A Comissão Especial da Câmara define cronograma de 2017 e aposta em unificação das polícias civil e militar como solução para a recente crise de segurança pública no país. Na primeira reunião do ano, os deputados da comissão criticaram os meios que os governos estaduais e federal têm utilizado para enfrentar a crise na segurança pública. Quem traz mais detalhes é José Carlos Oliveira. Acompanhe. O colegiado tem até o fim desta legislatura para estudar modelos que unifiquem a atuação dos cerca de 425 mil PMs e 117 mil policiais civis que atuam nos estados brasileiros. No entanto, o comando da comissão quer divulgar o relatório final no primeiro semestre de 2018, já que vislumbra essa unificação como meio de frear a atual crise da segurança pública, marcada por greves nas corporações, massacres em presídios e aumento dos casos de explosão dos caixas eletrônicos e de assaltos a banco, sobretudo em cidades do interior. Segundo o presidente da comissão, deputado delegado Edson Moreira, do PR Mineiro, o relatório já deverá vir acompanhado de proposta de emenda à Constituição e projeto de lei que viabilizem a unificação das polícias civil e militar. Uma única força, com um investimento maior na área de inteligência, na área de informação e com a troca de informações entre todos os seus integrantes, ajudaria muito o combate ao crime. Enquanto as forças estão brigando entre si por quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, os criminosos estão na frente, progredindo anos-luz, fazendo atos de terrorismo. O relator da comissão, deputado Vinícius Carvalho, do PRB paulista, admite que o tema é polêmico e divide opiniões dentro e fora das corporações. Para ampliar o debate e buscar um modelo ideal de unificação, o colegiado programou para este ano uma série de seminários regionais e visitas ao exterior. O primeiro seminário será no dia 10 de março, na cidade mineira de Juiz de Fora. Depois de conhecerem experiências de unificação policial na Alemanha, Itália e França, os deputados pretendem observar neste ano os modelos dos Estados Unidos e do Canadá. Vinícius Carvalho promete que vai apresentar um relatório técnico. Eu estou numa pesquisa empírica para que nós façamos um trabalho extremamente técnico. A resistência da unificação está por parte das instituições, tanto civil quanto militar. Há uma controvérsia no que diz respeito ao conceito. A despeito do que está acontecendo no Espírito Santo, tem acontecido em outros estados, e é só questão de tempo para que se agrave o problema da segurança pública. Isso, a nosso ver, trata-se de problema de gestão por parte dos governos. Se a gestão está falha, todo o sistema se comprometerá. Na primeira reunião do ano, os deputados da Comissão Especial de Unificação das Polícias Civil e Militar criticaram os meios que os governos federal e estaduais têm utilizado para enfrentar a crise na segurança pública. Para Edson Moreira, o uso do Exército para ocupar presídios no Norte e Nordeste ou para enfrentar a atual crise da segurança pública no Espírito Santo serve apenas para, segundo ele, desmoralizar as Forças Armadas. O que o governo está fazendo, federal, ao meu ver, é equivocado. Não pode se mandar forças armadas preparadas para a guerra externa
para o lugar da Polícia Militar, que é treinada para fazer o policiamento preventivo, ostensivo. O governo está muito mal assessorado. Já o deputado Silas Freire, do PR do Piauí, defendeu a criação de um ministério exclusivo para tratar de segurança pública e a definição de novas fontes de recursos para um fundo nacional que possa ajudar os estados endividados a arcar com os salários dos policiais. Os deputados da comissão ainda manifestaram solidariedade aos policiais que vieram a Brasília nesta quarta-feira protestar contra a reforma da Previdência Social. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Preocupado com a crise no sistema prisional brasileiro, Carlos Andrade, do PHS de Roraima, lembra que mais de 130 pessoas foram mortas nos presídios do país no começo deste ano. Ele diz que não vê nenhum planejamento para mudar essa realidade. Para Carlos Andrade, a crise na segurança pública é conhecida do governo e dos estados da federação. O congressista cita as mais de 60 mortes no Amazonas, as 31 em Roraima e as 25 no Rio Grande do Norte, como prova de uma ausência generalizada de gestão. Para subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, o governo federal não está atuando com a agilidade necessária na paralisação dos policiais militares do Espírito Santo, da mesma forma que agiu na crise prisional do início do ano. Ele ressalta que a categoria sabe que não pode fazer greve, ter filiação partidária ou integrar sindicatos. Subtenente Gonzaga considera intransigente a posição do governo capixaba e pede uma reflexão sobre a realidade vivida hoje no Espírito Santo. Situação que, segundo ele, pode se alastrar para outras cidades em razão da reforma da Previdência. Marcelo Matos, do PHS, diz estar preocupado com o risco de a crise de segurança do Espírito Santo atingir também o Rio de Janeiro. Segundo o deputado, o Rio já registrou uma alta de 80% de policiais mortos em comparação ao ano passado. Para o parlamentar, a segurança pública é dever do Estado. Ele entende que os policiais precisam de uma remuneração justa. Professor Vitório Galli, do PSC de Mato Grosso, critica autoridades públicas e parte do judiciário brasileiro que, segundo ele, tem se manifestado a favor da descriminalização do uso de drogas. Ele apresentou proposta para criminalizar o usuário, alterando uma lei de 2006. Segundo o professor Vitório Galli, o uso das drogas destrói o jovem e a família. O deputado defende que se combata com firmeza a verdadeira indústria de entorpecentes que se criou no país e no mundo. Votação. Um tumulto causado por policiais que invadiram a Câmara ontem para protestar contra a reforma da Previdência dificultou o início das votações em plenário. Mas no início da noite, os deputados conseguiram aprovar diversas matérias. Entre elas, a que proíbe o extermínio de cães e gatos em canis públicos. Ouça mais detalhes na reportagem. No segundo dia de trabalho do plenário da Câmara de 2017, muitas votações. Mas por um momento, o foco deixou de ser os projetos de lei e passou a ser uma confusão que aconteceu nos corredores da casa, iniciada por uma manifestação de policiais contra a reforma da Previdência. Uma mistura de gás lacrimogêneo com pimenta foi disparada em um dos acessos principais do plenário. Vários parlamentares e assessores também foram atingidos. A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, chegou a passar mal e ser atendida pelo serviço médico. A apreensão com a violência repercutiu no plenário. Diversos parlamentares, entre eles Nelson Pellegrino, do PT baiano, acreditam que, com o começo da discussão sobre as mudanças na Previdência, esse foi só o primeiro de muitos protestos que estão por vir. Essa manifestação que aconteceu lá fora é uma das dezenas e centenas que acontecerão, não só aqui, como no Brasil inteiro. E se não houver diálogo, essas manifestações não só cada vez serão maior e, o que eu temo, cada vez mais violento. Mas o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, disse que não vai permitir que o Legislativo se intimide. O debate será feito, a sociedade será convidada a participar desse debate nas duas comissões. Os prazos constitucionais, legais e regimentais serão garantidos, mas não à base da violência, não à base de uma arma afrontando a segurança da Câmara dos Deputados. Tirando o tumulto, várias propostas foram votadas pelo plenário da Câmara. Entre as aprovadas, uma que muda o cálculo do ICMS repassado aos municípios para beneficiar aqueles que têm usina hidrelétrica no território e perderam a arrecadação. Outra que proíbe o extermínio de cães e gatos em canis públicos e só permite eutanásia quando os animais tiverem comprovadamente doenças graves ou contagiosas incuráveis e que ponham em risco a saúde humana. Esses dois projetos tinham acordo. O que mais deu polêmica foi um pedido do governo de Michel Temer
Temer para arquivar uma proposta de iniciativa da ex-presidente Dilma Rousseff. O texto previa a doação de 3 aeronaves a Moçambique. A deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, explica o que motivou a iniciativa. As aeronaves, elas, para cumprirem a missão brasileira, nessa doação, elas são adaptadas para a retirada de qualquer estabelecimento bélico, porque o objetivo da parceria brasileira com o mundo é sempre o respeito à autodeterminação, a paz entre os povos. A proposta teve o arquivamento definitivo aprovado. Os deputados votaram uma série de pedidos para apressar a tramitação de propostas. Entre os projetos beneficiados com regime de urgência está o que deixa claro que empregados contratados para convênios públicos entre União, Estados e municípios são regidos pela CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, que é o regime de contratação da iniciativa privada. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes. Hoje de manhã, o plenário aprovou 9 propostas que confirmam a participação do Brasil em acordos internacionais firmados pelo governo federal. As matérias seguem para análise do Senado. Um dos acordos aprovados autoriza a adesão do Brasil ao Infopesca, que é o Centro para os Serviços de Informação e Assessoramento sobre a Comercialização dos Produtos Pesqueiros da América Latina. Os demais acordos firmados pelo governo brasileiro foram em áreas como educação, trabalho e previdência. Economia. Luiz Couto, do PT da Paraíba, avalia que a estratégia de retomada do crescimento adotada pelo governo federal está se mostrando inepta. Segundo o parlamentar, o IBGE registrou queda no setor de serviços. O deputado acrescenta que outros índices também são preocupantes, como o desemprego. No entanto, no entendimento de Luiz Couto, as informações que chegam à população pelos veículos de imprensa nem sempre correspondem aos números reais. Educação. O Plano Nacional da Educação, aprovado em 2014, prevê a aplicação de, no mínimo, 10% do PIB no setor até 2024. Paz Landim, do PTB do Piauí, analisa que a intenção é nobre, porém, ele cita artigos de especialistas que acreditam que o plano é impraticável. De acordo com o texto lido por Paz Landim, é quase ingenuidade acreditar que em 7 anos o Brasil vai conseguir investir o dobro do que já investe atualmente. O parlamentar acrescenta que alguns educadores já acham o percentual de 5% suficiente, mas falta aperfeiçoar a gestão dos recursos. O Ministério da Educação aumentou em 20% o repasse da merenda escolar para os alunos dos ensinos fundamental e médio de todo o país. Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro, elogia a iniciativa. Ele lembra que, por 7 anos, não houve aumento para a alimentação dos estudantes. Sóstenes Cavalcante destaca ainda que parte dos 4 bilhões de reais do Programa Nacional de Alimentação Escolar será destinada para a compra de alimentos oriundos da agricultura familiar, o que vai, segundo ele, ajudar a fortalecer o pequeno e médio agricultor. Tramita na Câmara projeto de lei que cria a Universidade Federal do Norte do Tocantins. José Nunes, do PMDB, aponta que a criação da instituição trará efetivos benefícios, em especial para as micro-regiões de Araguaína e Bico do Papagaio e seu entorno. O projeto será analisado pela Comissão de Educação. Nesse contexto, José Nunes coloca seu nome à disposição para assumir a relatoria da proposta no colegiado. De acordo com ela, 1.600.000 pessoas serão beneficiadas em 66 municípios de Tocantins, Pará e Maranhão. Desenvolvimento regional. Odorico Monteiro, do PROS do Ceará, reafirma seu compromisso por mais recursos para a saúde, pela defesa da municipalização, por um novo pacto federativo e pela transposição do São Francisco. Ele considera a conclusão da ferrovia transnordestina como uma das agendas mais importantes para o desenvolvimento regional. Segundo Odorico Monteiro, o governo federal reafirmou o compromisso de dar continuidade à obra que vai estruturar a economia do Piauí, de Pernambuco e do Ceará. Macapá completou 259 anos de fundação. Como parte das comemorações,
Janete Capiberibe, do PSB, participou de um abraço simbólico no estádio Glicerão, juntamente com representantes da Associação dos Ex-Jogadores de Futebol do Amapá. O movimento representou uma crítica dos macapaenses diante do abandono em que se encontra o estádio. Segundo Janete Capiberibe, o Glicerão está com obras inacabadas desde 2009, não recebe uma partida oficial desde 2014 e a comunidade quer saber por que a prefeitura abandonou as obras, mesmo tendo recursos em caixa para continuar os trabalhos. Agricultura. A Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco liberou nos últimos 60 dias mais de 16 milhões de reais para a construção de cisternas para acumular água de consumo humano e de caráter produtivo. Segundo Gonzaga Patriota, do PSB, o investimento irá beneficiar mais de 120 mil pessoas. Gonzaga Patriota informa que os recursos foram repassados a 11 entidades ligadas à terra, responsáveis pela implantação dos equipamentos. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite a todos e até amanhã. Voz do Brasil. De segunda a sexta,